De volta com o nosso Você Bonita nesse astral, nessa vibe deliciosa. Mas a gente volta para um assunto sério, um assunto importante que eu tenho certeza que vocês vão compartilhar, vão entrar nessa discussão, nessa conversa, para a gente entender algo importante e sério que está acontecendo. A gente vai falar de efeito subliminar, que a gente fala rápido, é subliminar. Por que a gente vai falar sobre isso? A gente vai entender o que é e como é que a gente lida com essa história. Convidamos ela, que vocês adoram e eu também, nossa terapeuta comportamental, Lucy Gameiro, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. Porque Lucy também se achou, né, você entendeu que esse era um momento ideal para a gente falar a respeito desse assunto, pelos últimos acontecimentos que todo mundo tem, não só debatido, mas vivido muitas vezes em casa. Quem tem criança, enfim, quem também está preocupado, nem não tem filho, mas também já está preocupado com o que está acontecendo, que é a questão ali, vou dar exemplos, aquela história da baleia, da Momo, que eu não sei se eu chamo da Momo, do Momo, porque... Da Momo, né? Da Momo, mas que não é bem uma boneca, já você vai contar de onde veio e tudo mais. E que, aí ó, a gente tem até a ilustração, o nosso assunto hoje é para entender como se inicia isso, certo, Lucy Gameiro? E a isso damos o nome de... Então, efeito subliminar. Muita gente conhece, às vezes, como mensagem subliminar. A gente pode usar também um termo mais popular, que é teoria de conspiração. Ok. Tá? Por quê? Porque são formas, assim, aparentemente, formas de manipular as pessoas para que elas façam coisas das quais elas não estão cientes. Tá? Então, na verdade, assim, o efeito subliminar, ele é visto como algo, assim, não perceptivo na parte consciente. Tá. Ele teria um efeito no inconsciente, ele agiria diretamente no inconsciente. Tá. Então, por isso do medo, por isso do pânico. Porque a parte consciente eu controlo. Eu fico aqui escolhendo o que eu quero acreditar, no que eu não quero acreditar, o que eu vou fazer ou não vou fazer. O inconsciente já é algo assim meio indomável, tá? É uma área assim do cérebro indomável, tipo, aparentemente ele age por conta própria. Entendi. Tá? Então o medo que as pessoas têm desses efeitos subliminares sobre elas é justamente isso. Tirar delas essa autonomia sobre as coisas. Certo. Mas isso é tão maluco, Carol, porque é assim, gente, isso é considerado uma pseudociência, porque não existe comprovação científica que demonstre um efeito de uma mensagem subliminar, de um efeito subliminar sobre as pessoas. Tá. Na história da Momo, eu tive pesquisando, o mais prejudicado, pode falar YouTube? Pode. Pode, então. Pode. O mais prejudicado dessa história foi o YouTube. Por quê? Aparentemente, a imagem dessa boneca, que foi uma criação de um artista plástico japonês... Olha isso, hein, gente? Ele quis criar uma mãe-galinha, né? Um estereotipo de uma mãe-galinha para um seriado, enfim. Mas o que eu te falei, o Google foi o maior prejudicado porque falaram que essas aparições eram durante vídeos infantis. Sim. Né? E o Google fez um levantamento a nível mundial, querendo saber se essas aparições realmente aconteciam e se elas provocaram algum tipo de efeito catastrófico, tipo suicídio, que é o que eles relacionavam, a morte. Né? Não foi encontrado em lugar nenhum, nenhuma ocorrência registrada, presta atenção, gente, nenhuma ocorrência registrada, tá? Numa delegacia, num órgão público, referindo-se a que a criança que assistiu, que viu, praticou alguma coisa, na sequência. Entendi. Então isso é importante para a gente ter em mente antes de entrar por aí tendo pânicos. Porque o que se espalha, realmente a preocupação é tanta que certamente você aí já ouviu, que eu ouvi, que ocorreram sim, enfim, suicídios e manifestações mais sérias, ligadas ao aparecimento da Momo. Porém... Desculpa, por isso que eu estou te falando que se trata, na verdade, de uma teoria de conspiração. Né? Que quer causar esse pânico. Quer causar o pânico. Quem está por trás disso, gente? Normalmente não. Geralmente, são pessoas
psicopatas que sofrem de algum distúrbio, tá? Algum distúrbio, algum transtorno. A ideia deles é manipular e causar o pânico. Aí eles se sentem felizes. Normalmente começa-se com uma brincadeira, a gente teve o jogo da baleia azul. Então, era o que eu ia dizer. Né? Esse tem relato de... Tem, mas aí de não algum... é uma questão de uma mensagem subliminar. Não é que aparece. Porque a mensagem subliminar, a gente subentende o seguinte, que ela aparece por frações de segundos, ela é mais rápida do que os olhos podem ver. Tá. Tá? Então, o que acontece com essa tal da mensagem subliminar, efeito subliminar? Em 1957, um publicitário chamado James Vicari, o cara era esperto, ele estava para abrir uma agência de publicidade em Nova Jersey. E o nome da agência era justamente isso, Subliminal, né, Projection, eu não lembro o restante dele, mas estava ligado nisso. Então, o que ele fez? Ele foi até um cinema, estava sendo exibido um filme, e com um aparelho chamado, como é que chama? Quipógrafo, ele projetava algumas frases rapidamente durante a exibição do filme. As frases eram drink Coke, eat popcorn. Entendi. Então, vamos beber mais refrigerante e vamos comer mais pipoca. Aí ele publicou o final do estudo, dizendo que as vendas das pipocas aumentaram em 57% depois que ele introduziu essas mensagens no filme. E do refrigerante, 18%. O que aconteceu? Os investidores, assim, os comerciantes, os anunciantes, entraram em loucura. E rapidamente essa história ganhou cunho popular. Então as pessoas começaram a falar, cara, então eu posso induzir uma pessoa a comprar mais, a comer mais pipoca? Com essa mensagem? Com essa mensagem. Só que tem o seguinte, gente, 4 anos depois, ele veio a público e ele confessa que ele ele manipulou os resultados por pressão dos investidores. Ele falou, nunca tive aqueles resultados. Uau! Olha como é a indução. Que coisa. Ele induziu, inclusive assim, deu um bafafá desgramado que até o governo americano queria investir nessa pesquisa. Que coisa, hein? Entende? Só que ele agitou um grupo muito importante, que era o grupo religioso da época. Se a gente for falar aqui no Brasil, você lembra da história da música da Xuxa, do Doce Mel? Sim, que a gente estava falando daquele disco que foi super, enfim... Então, ele bombástico, vendeu horrores. Por quê? Porque alguém disse que se você tocasse ele numa outra rotação, você ouviria a música dedicada ao demônio. Gente, e aí, diretora, já me lembrou da história da loira do banheiro. É um clássico, a loira do banheiro. Quem assistiu, hein, Fá? Candyman. E é verdade, agora você está dizendo, passa de geração em geração. Eu me lembro, eu tinha pânico daquele filme, assistindo adolescente. Candyman, você entrava no banheiro, pagava a luz, você tinha que falar Candyman. Quem fazia o teste? Carol, você sobreviveu ao Chuck? Então... Você tá falando da Momo, mas você lembra do Chuck? A gente sobreviveu ao Chuck. Então segura, eu vou chamar a Má, nossa querida, linda produtora, senta aqui, Mamá. A Má vai sentar aqui, eu vou lá e já volto, porque a Má vai contar uma história interessante pra gente, que aconteceu com ela justamente ontem, quando estava ali um pouco na produção dessa pauta, que não foi nada legal, né, Má? Volto já pra você contar o que aconteceu. Mamá, vamos lá. Ai, gente, como é? Você fez outra tatuagem? Não. Ai, eu não tinha visto, então acho que essa do Au Auzinho. Ai, que coisa mais linda. Obrigada. Vamos lá, tô sabendo que você ficou... Fiquei sentida, Ficou né? sentida, hein? Vamos botar a carinha da Momo de novo aí na tela pra vocês. Como é que foi isso? Bom, eu cheguei aqui, aí eles estavam falando o que era essa boneca, eu nem sabia o que era. Aí eles pegaram e mostraram a foto pra mim da boneca. Aí eu falei, nossa, que bicho feio, sai daqui. Dá uma... Dá um é o primeiro impacto, né? é esse. Você olha, você não acredita muito no que você tá vendo ali, não. Aí eu falei assim, fui pra casa, fui dormir. E aí eu tava deitada, olhei pro escuro, assim, no canto do quarto e vi aquela boneca lá, eu juro. Ficou na sua cabeça. Aí eu levantei e falei, não, sai, vambora. Jura? Dormi a noite inteira, eu sonhava que a boneca me matava. Olha aí, essa noite, então, foi essa noite? Foi, sonhando assim, direto. E você, jura por Deus, Direto. você nem tava acompanhando nada? Não sabia. Você chegou a ver o vídeo dela dando as indicações? Vídeo. Você não viu? Você viu só ela? Não, eu falei assim, ó, já vi a cara dela. Eu tenho 21 anos, fiquei com medo. Imagina essas crianças que estão vendo esse vídeo, Pois eu tô fora.
Aí cheguei aqui, fui trabalhar, né? Fui fazer o roteiro do programa e aí, olha a pauta da Flávia, a primeira coisa que aparece é a foto da boneca. É a foto, Ai, você ficou pior ainda. Não, aí eu comecei a brincar com o pessoal, um amigo meu, falei, essa boneca me persegue. Porque agora eu abro o computador e ela tá aqui. Sim. Que coisa. E ficou na minha cabeça isso. Isso nunca tinha acontecido com... eu sempre vi filme de terror, assim, não gosto muito, tal, dá aquele medo, mas nunca de ficar na cabeça, assim, de ficar, caraca, eu sonhei com isso. Nossa, e foi intenso. Sim. A gente vai sair, vamos entender como é que a gente sai dessa também, como é que a gente tira isso da cabeça, né? Que eu acho importante a gente comentar. Agora, fato é que tem algo interessante nessa história que a Lucy vai dizer pra gente. Você quis olhar e ver que tal de boneca era essa. A mesma história que você vai lá no banheiro e vê se tem a loira do banheiro. A mesma história que você vai lá e põe o disco da Xuxa e põe ao contrário para ouvir, para ver se ele realmente... Exatamente. Então, no fundo, a gente está movido e as crianças têm a curiosidade também. Então, as crianças que não viram, se os pais começaram a comentar a história, a criança quer ver. Mas então deixa eu só ver o que é. Não é isso que está acontecendo? E as que, né, então, gerou. E as que já viram, falam assim, não, mas deixa eu só ver de novo, para ver mesmo se vai fazer... Lucy, nós entramos num problema. Então, mas aí o objetivo de quem está por trás disso foi atingido. Foi, claro. Né? Causar o pânico, é o que a gente chama, na verdade, de histeria coletiva. Porque aí, Carol, são fatos tão intrigantes. Você lembra que teve um filme também que era 3 solteirões e um bebê? Na época eles falavam que aparecia a imagem de um suposto menino atrás de uma cortina e que o menino tinha morado naquele apartamento onde gravaram as coisas, que ele tinha morrido. É verdade. É o que eu estou te falando. Infelizmente, é uma estratégia de marketing. Entendi. Muito perversa, entendeu? Porque acaba te levando a buscar pelaquela situação, por aquele produto, até para ver se certificar, não sei o quê. No caso da Mal, o que acontece? A gente chama isso da projeção, tá? A projeção, ela vai atuar muito em cima dos meus piores medos. É do ser humano ter medo. Medo é natural do ser humano. Tanto é que eu falo, por que a gente tem medo de rato? Você fala, Lúcia, eu nunca fui atacada por um rato, eu nunca dei de cara com um rato, mas só de falar em rato já me pipoca toda. Porque, Carol, a gente tem uma memória celular, uma memória histórica celular, que acontece o seguinte. A gente tem informações de que esses ratos, lá na época da Idade Média, provocou um surto letal que matou centenas de pessoas. Sim. Entende? E que, de certa forma, a gente nunca sabe o que vai estar mas a gente relaciona, urina, né? entendeu? Você relaciona o seu medo com uma informação que você teve. Sim. Depois de muito tempo, descobriu-se que não era o rato que provocava a peste bubônica, mas até então você já instalou um medo em você. Sim. A mesma coisa em relação a essa coisa de terror, sobrenatural, inexplicável, entende? A gente tem um certo receio disso. Sim. Principalmente daquilo que eu não posso explicar. Porque se eu explicar para ela o que aconteceu, pronto, acabou. Entende? É o que eu acho que os pais devem fazer neste momento. Primeiro, eles mesmos têm que buscar informações sérias e concretas a respeito daquilo, antes de sair por aí falando que houve casos de suicídio, que houve casos de não sei o quê, e repassar essas informações aos filhos. Sabe, olha, filho, está aparecendo por aí, é uma coisa assim, é uma coisa projetada, é uma coisa fabricada, é para causar mesmo um mal-estar, causar um medo, uma curiosidade. Você não vai fazer o que não, entendeu? E se você ver, filho, denuncie, desligue, denuncie, me conte, entendeu? Porque a gente precisa acabar com isso. Isso não é verdade, isso não é real. Entendeu? Porque a nossa mente, ela é atraída. Ela projeta que é real. Não, ela é atraída. A Má viu, né? Olhou, abriu o olho no quarto e viu ali uma sombra, e aquela sombra já estava na cabeça dela do que era, e você viu a boneca. Mas olha como é louco. Em 1958 foi escrito um romance clássico, né, que é aquele Admirável Mundo Novo. Neste livro tem um trecho que o autor dele diz que ditadores científicos instalarão máquinas sussurrantes e projetores subliminares em escolas e hospitais para causar a lavagem cerebral. Isso foi escrito em 1958.
As pessoas até hoje têm essa informação e morrem de medo de estar sendo efeito de uma lavagem cerebral. Entendi. Mas é o que volto a te afirmar, cientificamente não há comprovação nenhuma de que exista, de que esse efeito subliminar te leve a fazer coisas assim, né? Por causa daquilo, manipuladas por eles. Entendi. Eu não tô muito longe da Má, não, porque eu tô assistindo aquela série do The Sinner. E eu sou tão perdida, vou falar pra vocês, eu sou tão perdida, porque eu sou uma pessoa perdida. Sou tão perdida que me indicaram pra assistir a temporada 1. Eu assisti a 2. Aí eu acabei a 2 e agora eu tô vendo a 1. E agora sonhei até com a moça, me deu um pouco também. Sonhei com a moça, me deu uma coisinha. Eu falei, ainda bem que eu tinha assistido a 2 primeiro. Você assistiu já? Assisti uma parte, mas... Então, você parou de ver, não parou? Então, algumas séries você vê e parece que aquilo fica em você. Fica, e você fica assim, tipo, meu, o que tá acontecendo? Sai de mim, não me pertence. Fica, gente, porque ele atinge no teu inconsciente a sua pior parte, que é o medo. Isso já tem em você, é característico seu. Por exemplo, eu não tenho medo de barata, ela tem. Né? Então, pra mim, assistir alguma coisa a respeito... Eu lembro que tinha um filme, Johnny e as Baratas, que era um monte de barata. De boa, agora quem tem já isso instalado dentro de si por um trauma, muitas vezes algum trauma, entendeu? É aonde a pessoa se torna mais sensível, mais frágil àquela manipulação. É verdade. Entendeu? Mas a gente quer aqui, na verdade, desinstalar esse pânico, porque isso pode levar, assim, a consequências, assim, absurdamente drásticas e desnecessárias, porque eu estou propagando algo que alguma mente perversa quis propagar. Entendeu? Construiu para fazer isso aí. E ela não dormir. Da Má. Aí, ó. E era só de um artista plástico japonês. E que, por sinal, ele fez um vídeo muito interessante, onde ele mostra para as crianças assim, olha, acabou, não existe mais a Momo. Ele destrói a Momo. Destrói no vídeo. Procurem por esse vídeo, então. Mostra isso para os seus filhos. Não existe mais a Momo. Legal. Acabou a Momo. Vamos procurar, Glaucia. Depois a gente vai pegar o link e, de repente, a gente até passa para o público. Isso é interessante. Eu acho que as mamães estão tão preocupadas quanto a gente, né? Obrigada, viu, Má? Obrigada, Lucy, mais uma vez. Carol. E é sempre um bom papo. Eu acho que é assim que a gente desconstrói mesmo. A gente constrói e desconstrói. Lucy Gameiro, nossa terapeuta comportamental, você encontra no atitudedeviver.com.br, no Facebook, Lucy Gameiro, no Instagram, @Lucy Gameiro. Lá tem tudo para você encontrá-la, sempre com palestras incríveis e com esses pensamentos. Muito obrigada. Beijo, meninas. Mamá, dorme bem. Pode deixar. A sua cabeça é muito maravilhosa. Nós precisamos dessa cabeça. Os textos da Má são incríveis.